Olá a todos e todas. Hoje, na nossa sessão de entrevista de historiadores e pesquisadores, nosso convidado de hoje é o professor doutor Alone Macedo. Ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, é professor da rede pública do município de Juiz de Fora, já tem vários trabalhos publicados, entre artigos, demais papers, e ele vem estudando a questão dos militares há algumas décadas, né? Quase uma década, vamos dizer assim, né, Lu? Então ele fez um estudo sobre o tenentismo, sobretudo no que tange ao pensamento político, do movimento tenentista, no mestrado, e agora no doutorado, que é o tema da nossa conversa de hoje, é sobre o Clube 3 de Outubro. Então, gostaria primeiro de agradecer ao Alone por ter aceitado o convite de participar aqui do canal e dizer às pessoas que os trabalhos dele, os principais trabalhos dele, vão estar linkados na descrição do vídeo. E caso vocês tenham alguma pergunta para fazer para ele, vocês podem colocar aí nos comentários que eu repasso para ele, ou ele mesmo vê e responde a vocês. E caso ele queira também fazer alguma indicação bibliográfica, ele vai me passar e eu vou linkar na descrição do vídeo. Só não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam estar interessadas no estudo da história do Brasil, sobretudo nesse período pós-30. Bom, Alone, então, para começar, você defendeu uma bela tese que foi muito elogiada, foi aprovada com louvor, ainda não foi publicada, que ela foi defendida muito recentemente. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que você estudou sobre o Clube 3 de Outubro? Quais eram os seus principais objetivos? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, dizer que é uma alegria poder falar sobre a minha tese, né, conversar sobre a minha tese. Bom, sobre os objetivos, né, o tema, interessante a gente começar explicando o tema também, porque o Clube 3 de Outubro, embora ele apareça algumas vezes na bibliografia, ele sempre é tangenciado, né, ele é citado, mas não se explica o que foi o Clube 3 de Outubro. Então, às vezes, ele é pouco conhecido. O tema da tese é o Clube 3 de Outubro, as suas ideias e a sua prática política. O objetivo da tese foi justamente resgatar o clube, trazer ele para o centro da análise, analisar o período do governo provisório, tendo o Clube 3 de Outubro, a atuação política do Clube 3 de Outubro, o seu funcionamento, as suas ideias, a sua composição no centro da análise, no centro do estudo. Qual foi a influência, qual foi a capacidade de atuação desse clube, como que ele funcionava e qual foi a influência que ele teve, eventual influência, possível influência que ele teve no governo provisório do Getúlio Vargas. Então, o clube ele surge ali em 1931 como produto da disputa entre duas forças políticas principais que se constituem logo depois da Revolução de 30. Você tem uma força mais federalista e liberal, liderada ali pelos estados de maior poder político, né, principalmente São Paulo, mas também parte da oligarquia mineira e parte da oligarquia do Rio Grande do Sul, que vai defender posições mais liberais e federalistas a serem adotadas pelo novo governo provisório. E do outro lado, você vai ter setores mais radicalizados ou que lideram o processo da Revolução, os tenentes e as oligarquias dos estados do Norte e Nordeste, defendendo um governo mais centralizador, defendendo mudanças mais profundas no modelo político da época. O Clube 3 de Outubro ele vai surgir nesse contexto, no contexto de disputa entre esses dois grupos, reunindo principalmente os tenentes, mas também políticos aliados importantes no processo revolucionário, como, por exemplo, o Oswaldo Aranha, e militares até que foram, em determinado momento, lá na década de 20, inimigos dos tenentes, como o Góes Monteiro, também vai estar no Clube 3 de Outubro. Então, o clube ele vai vir com essa defesa da prorrogação do período da ditadura do governo provisório, do período discricionário, né, do governo provisório, para que fossem organizadas uma série de reformas de cunho autoritário, nacionalista e de orientação corporativista. Então, essa é a definição do que é o clube. O objetivo, né, do estudo, entrando agora na ideia do objetivo. A minha ideia era tentar investigar, principalmente,
a composição desse clube, quem compunha, então, portanto, as origens políticas e sociais dos membros do clube, quem comandava esse clube, como ele atuou, como era a organização interna dele e qual o programa desse clube e como ele agiu para colocar em prática esse clube. De quantas pessoas a gente está falando, Alone? E quem são essas pessoas? A gente tem acesso, né? Eu tive acesso a pouco mais de 800 fichas de filiação. Eu não tenho como precisar o total das filiações, mas a lista a que a gente teve acesso também existe as fichas de filiação e existe também uma lista com o número de filiados feita pelo Henrique Altran, que foi um dos secretários do clube, o último secretário do clube, onde ele enumera uma lista de sócios. E aí são em torno de entre 800 a 900 sócios listados, filiados formalmente no clube. Desse total de membros ali, daqueles que a gente pode dizer assim, que mandavam no clube, que estavam sempre nas reuniões, que participavam das decisões, a gente pode falar aí de 80 nomes. E quem eram essas pessoas? No clube como todo, a gente está falando de uma maioria civil, embora o clube comece ali em 1931, fundado por uma maioria de militares, aos poucos, à medida que ele vai participando da cena política, ele vai aparecendo nos jornais, ele vai participando, o clube vai ficando mais ativo nas polêmicas políticas, ele vai ganhando uma adesão maior de civis. Civis de classe média, a maioria deles. Você não tem ricos no clube, tampouco pobres, né? Você tem setores médios no clube e a maioria de civis. Porém, o controle do clube vai ficar sempre na mão, a direção sempre na mão dos militares. Boa parte deles, a metade desse grupo de 80 e poucos membros que frequentam essas reuniões principais, são militares ligados às revoltas tenentistas da década de 20. Né? Então, a gente pode colocar aí, citar alguns nomes para ficar mais palpável. Né? Pedro Ernesto, né, considerado aí um tenente civil, né, porque era um médico que tinha uma ligação umbilical com o movimento tenentista, que protegia os tenentes, deixava que eles se escondessem dentro da sua clínica, transportava armas dentro das ambulâncias, né, dava todo um suporte ao movimento. A gente tem o Augusto Amaral Peixoto, Juarez Távora, uma série de outros nomes, né, o Filinto Miller, ligados ao tenentismo da década de 20, e outros civis, né, como Oswaldo Aranha, por exemplo, antigos inimigos do movimento tenentista, como o Góes Monteiro, entre outros. Né? Então, o comando era militar, né, a direção era militar, de nomes ligados ao tenentismo, mas a maioria do clube era de civis de classe média. Interessante. Agora, tindo ainda sobre o grupo em si, né, como ele é composto e tal, eles têm alguma relação com o movimento integralista ou eles têm um caráter mais liberal ou autoritário? Essa era uma primeira questão. E uma segunda, que eu acho que você já podia emendar, é que se o clube teve algum tipo de relação com o movimento operário. Bom, a relação com o integralismo, ela não existiu. Por quê? Embora tivessem ali o mesmo tronco teórico doutrinário, né? O tenentismo, no caso, o Clube 3 de Outubro, né? O tenentismo do pós-30, ele vai ser essencialmente nacionalista, autoritário, com uma base teórico-doutrinária corporativista, a mesma base do integralismo. Só que, diferente do integralismo, os membros que vão atuar no Clube 3 de Outubro, eles seguem uma ideia muito mais atrelada às formulações do Oliveira Viana e do Alberto Torres, no sentido de que o Brasil necessitaria de um regime brasileiro para problemas brasileiros. Então, eles evitavam qualquer tipo de relação com o fascismo, eles se apresentavam como uma alternativa ao que eles chamavam dos radicalismos da época. Quais seriam esses radicalismos? De um lado, fascismo,
do outro socialismo, o socialismo ou bolchevismo, na verdade, né? Eles usavam o termo socialismo para se definir, eles chamavam o comunismo ali de bolchevismo. Então eles se apresentavam como uma alternativa, tanto ao bolchevismo quanto ao fascismo, porque para eles o fascismo era excessivo e não era próprio às necessidades da realidade nacional. Eles queriam, era um movimento essencialmente nacionalista. Então eles diziam fundar e buscar a construção de um regime voltado para os problemas nacionais. Então, você tem a participação de uma ou outra figura simpática ao integralismo, mas que acaba saindo do clube. Tinha o Ceroa da Mota, por exemplo, que era um membro do Clube 3 de Outubro, e que vai se afastar, porque ele tenta fazer essa aproximação, mas o clube não aceita, a direção do clube não aceita e outros membros não aceitam. Só para dar como exemplo, em 1932, vai ter o Congresso Nacional Revolucionário, onde vai ter a fundação do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Esse congresso vai ser coordenado pelo Clube 3 de Outubro. O PSB de 32, ele nasce a partir da direção do Clube 3 de Outubro, com apoio do Clube 3 de Outubro. E os integralistas que estavam compondo esse congresso se revoltam e saem, abandonam o congresso. Era um congresso suprapartidário, tinha várias orientações políticas, e os integralistas se revoltam com a direção do congresso, que estava na mão do Clube 3 de Outubro, e abandonam e são seguidos pela ação patrinovista também. Então, eles saem. Então, eles não têm uma relação próxima com o integralismo, não. E qual foi a segunda pergunta? Se eles têm, na medida em que eles defendem o corporativismo, se eles têm algum vínculo com o movimento operário. Ah, sim. Eles tentam e têm essa aproximação, sim. Eles abrem, muitas reuniões do clube são abertas para representantes sindicais. Eles tentam fazer essa conquista, esse cortejo dos sindicatos, porque a base corporativista é a ideia de uma organização autoritária do sindicato, né? É você sindicalizar os setores produtivos, mas colocá-los sob controle do Estado. Então, eles abriam clube aos movimentos, aos sindicatos, abria o clube a palestra de sindicalistas, né? Um dos mais que frequentava mais o clube, ele não era do clube, mas o clube abria bastante para ele, era o Sarandi Raposo, que era um sindicalista famoso da época, muito atuante, e ele entrava bastante no clube e fazia várias palestras. Só que a posição que o clube adotava em relação aos sindicalistas, ao movimento operário, era sempre uma postura paternalista e autoritária, no seguinte sentido de dizer para eles assim, olha, o clube vai oferecer a vocês a direção daquilo que vocês têm que fazer. Então, era uma aproximação sempre muito controlada e sempre muito paternalista no sentido de dizer em que direção esses trabalhadores deveriam ir, não numa relação de igual para igual, mas sempre numa relação hierárquica de superioridade. E era esse o sentido que eles tentavam conquistar esses trabalhadores. Tanto é que na própria composição do clube você não tem operários, digamos assim, né? Você vai ter setores médios. Então, era sempre numa relação de hierarquicamente se colocando sempre superior ou como um farol a dizer para os trabalhadores aquilo que eles tinham que fazer. No governo provisório, eles participaram ativamente da Revolução de 30 e depois do governo provisório. Qual a proposta que eles tinham para o futuro pós-revolucionário? Então, a primeira proposta era manter o máximo possível a ditadura do governo provisório. Era estender esse período. O clube nasce em maio de 1931 com esse primeiro propósito. É esse o propósito. E qual o objetivo? Por que estender a ditadura? Eles entendiam que o único jeito de você enfraquecer e não permitir que aquelas oligarquias tradicionais influenciassem no governo e fosse retomado todo o funcionamento daqueles currais eleitorais ali, era você manter a ditadura. Era você não permitir que houvesse reorganização partidária. Então, eles eram antipartidários, né? Contra a organização e a reorganização de partidos. Então, eles entendiam que você precisava manter a ditadura, reorganizar o país política e socialmente, sem a participação de partidos políticos e, principalmente, sem a possibilidade de que as oligarquias de São Paulo, parte das oligarquias mineiras e do Rio Grande do Sul pudessem retomar o controle da República.
Então, o objetivo primeiro era esse. Para quê? Para garantir que se implementasse a representação corporativa. Para eles, a única maneira de você poder abrir o regime era que se garantisse a representação corporativa e a reorganização da sociedade a partir dessas corporações profissionais, sindicatos, associações. Então, você precisava fazer uma democracia corporativa, uma democracia social. Então, para isso, era necessário manter o máximo possível a ditadura. Eles tiveram, então, alguma influência sobre a redação do Código Eleitoral de 32? Porque o Código de 32 vai prever a representação corporativa, mas, ao mesmo tempo, é um anúncio de que teríamos eleições. Então, como que fica isso, essa contradição, essa aparente contradição para eles em relação ao Código de 32? Sim, o Código de 32, eles têm uma... Primeiro, eles tentam frear ele o máximo possível, e o governo segura o código por um tempo, depois troca de ministro, acho que ele nomeia o ministro, o Maurício Cardoso, e ele dá andamento, né, ao projeto, ao anteprojeto do Código Eleitoral. Vendo que já não havia mais espaço, principalmente na transição ali de 1931 para 1932, quando a crise com os paulistas se acelera, vendo que eles não tinham mais espaço e o governo tendo a necessidade de assinalar uma possibilidade de eleições, eles decidem investir na influência do Código Eleitoral, né? Porque também isso estava no programa de fundação do clube. O primeiro objetivo era segurar a ditadura. Caso a ditadura não fosse possível, tentar influenciar ao máximo o processo de redemocratização. Então, eles entendiam que, caso não fosse possível, eles poderiam tentar influenciar e dirigir esse processo. E aí, como é que eles fazem? Eles, de fato, pressionam o Vargas, que vai colocar, vai passar por cima do projeto do Assis Brasil, né? Do projeto do Código Eleitoral, que não previa a representação corporativa. O Vargas segura, fica cozinhando esse projeto na mão dele, a imprensa criticando ele, porque ele está demorando a decretar, e aí ele sofre, sim, pressão, tem reuniões com os membros do clube que vão pressioná-lo para colocar a representação corporativa no Código Eleitoral, e aí eles conseguem, né? Então, assim, não é só o clube que pressiona pela representação corporativa, é importante dizer isso. Mas o clube é uma das organizações que tem maior proximidade com o Vargas, cujos nomes estão dentro do governo. A gente tem o Juarez Távora, a gente tem o Góes Monteiro, a gente tem o Oswaldo Aranha, todos eles estão dentro e muito próximos do governo. Então, eles ajudam a pressionar para que esse dispositivo fosse colocado no Código em 32. E, naturalmente, eles vão ser contrários à Guerra Civil Paulista. Sim. A atuação deles é muito interessante, porque tradicionalmente a bibliografia dizia, né, os poucos textos que tem, né, que é da Maria Cecília Espina Forjaz, tem um texto do Michael Conniff e o da Maria Célia de Carvalho, que é a dissertação, né, uma única dissertação sobre o clube de 1975. Tradicionalmente eles diziam que o clube, durante o processo da Guerra Civil, que estourou em julho em São Paulo, o clube tinha sido desativado. Mas nas minhas pesquisas, principalmente na imprensa da época, eu percebi que o clube se manteve em funcionamento e teve um papel ativo, organizando tropas, organizando filiação de voluntários para combater e mandando suprimentos para as fileiras das tropas. Então, eles arrecadavam dinheiro, compravam chocolate, compravam cigarro, mandavam jornais para as trincheiras, mantinham eles informados. O clube teve um papel ativo durante o processo, contrários, né, do lado governista, né, contra as tropas de São Paulo. Agora, uma questão que eu não sei se você pesquisou nesse nível, mas por acaso, nessa interferência que eles tiveram sobre o Código de 32, eles em algum momento mostram alguma vinculação com a defesa do voto feminino? Havia algum tipo de participação de mulheres no clube? Eles fazem até essa
essa defesa, mas ela é muito superficial. Não havia a participação de mulheres no clube. As únicas vezes que as mulheres estão presentes no clube são nas cerimônias de homenagem a antigos tenentes mortos em batalha. Então elas iam como esposas, filhas, elas estavam presentes ali para prestar homenagens, né? Não tinha participação feminina nas fileiras do clube, nem na direção, nem como filiada. Não, era um clube exclusivamente masculino. E também o voto feminino não era uma preocupação do clube, não era por algo que eles lutavam, não. Embora eles fizessem aquela defesa da família, mas uma defesa muito corporativista, tradicional. A família como a primeira corporação, né, o primeiro núcleo ali. Então, com aqueles papéis sociais muito bem desenhados, a mulher tomando conta dos filhos, o marido trabalhando, naquele sentido bem tradicional. Não era uma preocupação deles essa emancipação feminina, não. Em relação ao avanço do clube depois da fim da Guerra Civil Paulista, eles de alguma forma já se preparam para a Constituinte? Até quando esse clube funciona? Pois é, uma boa pergunta, né? Porque já que a principal bandeira deles é estender a ditadura, como é que funciona quando fica claro que a ditadura vai acabar depois da Guerra Civil? Aí a gente vai ter um agravamento de um acirramento entre dois blocos que existem dentro do clube. Durante a tese, eu chamei um bloco de mais pragmático e outro mais doutrinário. Assim. Então, você tinha esse bloco, ele existiu desde o empastelamento do jornal Diário Carioca, em fevereiro de 1932. Um pouco antes da Guerra Civil, o clube empastelou um jornal liberal, que era o Diário Carioca, principal opositor da organização, que fazia muitas críticas, principalmente a participação dos militares na política. O que é empastelamento? Só porque a gente fala com um público mais amplo? Claro. Empastelamento é você atacar um jornal, né? Atacar militarmente aquele jornal. Fisicamente, né? A sede dele. Isso, fisicamente. Né? Os militares do clube pegaram jipes, carros e fuzis, foram para frente desse jornal, fuzilaram a fachada dele, destruíram toda a tipografia, atacaram inclusive funcionários do jornal que foram baleados. Então foi uma ação extremamente violenta. E essa ação violenta acabou promovendo dentro do clube um racha. Em que sentido? A partir do momento em que a partir do empastelamento, o governo Vargas passou a ver o clube a tentar se distanciar do clube, porque começou a atrapalhar as negociações que ele fazia com as demais oligarquias, estar próximo de uma organização tida como tão radical. Então você teve ali, logo depois disso, a saída de alguns nomes que se afastaram do clube. E nomes importantes, como o Góes Monteiro, como o Oswaldo Aranha, eles vão se afastar do clube para tentar não se associar a esse radicalismo. E eles passam a uma ação mais pragmática dentro do governo e tentando negociar a pacificação com as oligarquias. Bom, passados alguns meses, e aí o clube fica dividido entre esses dois grupos. Passado a Guerra Civil, então essa divisão interna do clube vai se aprofundar. Em que sentido? Esses grupos que estão mais atrelados a uma prática mais pragmática da política vão logo trabalhar pela construção de partidos políticos. Então, nomes como Valdemar Falcão, Augusto Amaral Peixoto, vão trabalhar, Pedro Ernesto, Juarez Távora, vão trabalhar pela reorganização de partidos políticos para participarem da Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto um outro grupo mais radicalizado dentro do clube, que vai assumir a direção, com o Gustavo Cordeiro de Farias, que vai assumir a direção do clube, eles vão ser mais ferrenhos no sentido de não participarem da política partidária. Embora eles continuassem tentando influenciar esses políticos e esses membros do clube que vão passar a atuar politicamente. Então, durante a Constituinte, essa direção do clube vai chamar várias reuniões com deputados que estão participando do processo e vão tentar influenciar, levando o programa do clube para dentro da Constituinte, embora eles não participassem como partido e nem diretamente.
Então você vai ter essa divisão ali. Depois da Constituição aprovada, aí sim o clube não vai ter mais razão de existir. E aí ele acaba em 1935. Mas então é essa postura. Agora, o que é muito interessante que eu percebi na pesquisa é o seguinte, é que embora você tivesse esses dois grupos, né, um grupo mais pragmático que está atuando dentro da organização partidária e um grupo mais teórico, nenhum deles vai abandonar aquela agenda do clube inicial. Mesmo os pragmáticos, eles vão tentar negociar, tentar estabelecer as medidas e as propostas do clube, principalmente a representação corporativa, mas, por exemplo, também a nacionalização de minas, de fontes de água, a tentativa de combate ao latifúndio, tudo uma série de a produção, incentivo a alguma produção industrial, tudo isso eles vão continuar tentando atuar dentro da Constituinte, levando adiante esse programa, ao mesmo tempo em que eles têm essa divergência de como fazer isso, mas eles vão continuar defendendo o programa do clube. Então a gente poderia dizer que eles tinham mais poder sobre Vargas no início do governo provisório, e à medida que eles vão se radicalizando, Vargas vai se afastando do grupo? Seria isso? Sim, sim, podemos dizer sim. Inclusive, esse afastamento tem um momento que ele atinge o ápice, que é na candidatura presidencial durante a Constituinte. Né? O clube ele lança um manifesto, um documento, anunciando que eles estavam apoiando o Góes Monteiro, a candidatura do Góes Monteiro. E aí o Pedro Ernesto, que embora tivesse se afastado do clube, da direção do clube, mas ainda era muito influente, ele tenta botar panos quentes nessa crise. E aí ele conversa, ele volta para o clube, faz uma reunião e diz assim, não, vamos suspender esse apoio ao Góes Monteiro e vamos apoiar o Getúlio Vargas. Então, eles chegam a anunciar esse apoio ao Góes Monteiro, que depois vai ser retirado por intermédio da ação do Pedro Ernesto. Mas isso é progressivo, esse afastamento vai acontecendo, sobretudo depois da Constitucionalista, né? Depois da Guerra Civil. E esse radicalismo do 3 de outubro me parece assim um pouco tanto quanto isolacionista, porque eles não falam, não conversam com os integralistas e com os demais autoritários, como, por exemplo, as Legiões de Outubro, que era uma ação principal que o Oswaldo Aranha queria levar à frente. Eram a favor das legiões? Eles participavam de alguma forma das legiões? Não tinha ligação com as legiões, não. Eles tinham ligação com outros grupos que eram dirigidos por membros do próprio Clube 3 de Outubro. Então, por exemplo, eles chegaram a organizar alguns eventos e chamar a participação desses grupos. Chegaram a chamar os integralistas, por exemplo, no Congresso Nacional Revolucionário, mas os integralistas não aceitaram as imposições e saíram. Então, era sempre uma aproximação não com o objetivo de ceder espaço. Né? Então, era sempre uma aproximação que procurava colocar o clube como a cabeça do processo. Essa posição que eles adotam, mais radicalizada, ela começa com esse empastelamento, mas ela vai piorar, principalmente depois no processo de abertura constitucional, durante a Constituinte. Há algum esforço, mas não com as legiões. Qual que é a principal diferença que eu vejo do clube para as legiões? É a capacidade que o clube teve de conseguir ter uma direção nacional. As legiões elas se envolveram na política estadual e acabaram se organizando, como no caso da Legião de São Paulo, virou até um partido. E o clube não. O clube não vira partido e o clube, apesar de ter as suas filiais estaduais e municipais, elas eram subordinadas ao controle da sede, no Rio de Janeiro. Então, eles conseguiram centralizar isso muito bem. As reuniões chamavam os representantes estaduais, eles vinham para o Rio de Janeiro e eles tinham que seguir, os estatutos estaduais e municipais tinham que seguir o Estatuto Nacional. Então, o clube foi muito mais centralizado e ele não desenvolveu nenhum tipo de aliança com as legiões nesse aspecto, não. Pelo menos eu não consegui observar isso
nas fontes. Não apareceu isso em nenhum momento. Agora, eu sei que você não estudou até o Estado Novo, né, o seu recorte anterior. Se você não quiser responder, não precisa, mas assim, é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Esse Clube 3 de Outubro, de alguma forma, ele vai estar representado no golpe do Estado Novo? Pelo menos parte de seus membros? Parte dos membros é presente, né? Parte dos membros continuam no governo, né? Mas como clube, não, porque o clube já se dissolve. Essas ideias, evidentemente, estão presentes ali, vão fazer parte do arcabouço intelectual do Estado Novo, mas eles vão fazer parte mais como sujeitos, como indivíduos. E um ou outro também, porque nem todos aderem ao golpe do Estado Novo. Por exemplo, José Américo, por exemplo, que era um membro do Clube 3 de Outubro, não vai fazer parte do Estado Novo. Então, isso é muito individual. Acho que essa unidade ela vai ser dissolvida depois da Constituição. Esse clube ele desaparece, e até uma discussão da bibliografia também, né? Que o clube é como se fosse o ápice e o momento ápice derradeiro do tenentismo, né? Quando acaba o clube, acabaria também o movimento tenentista, enquanto um movimento autônomo com ideias próprias. Depois ele E vai você se concorda com essa tese? Eu concordo, porque o clube ele mantém, porque essa tese entende que o tenentismo seria um movimento coordenado por militares rebeldes e autônomo politicamente. Então ele atinge essa autonomia principalmente a partir dos levantes de 24, Coluna, e depois com o Clube 3 de Outubro. Quando você acaba com essa organização central, onde os militares tinham controle dessa liderança e de um programa muito claro que eles conseguem formular, agora com o Clube 3 de Outubro, quando isso acaba o movimento. Eu tendo a concordar mais com essa tese do que com a tese de que os tenentes estariam até no golpe de 64, né? Tem essa tese também, de que até eles hoje, no 8 de estariam lá janeiro. no... Isso. Mas eu acho que não, eu acho que aí são posições individuais. O tenentismo, acho que ele deixa de existir com a Constituição de 34. E você trabalhou com quais fontes primárias que fundamentaram sua tese? As minhas fontes, as principais, assim, foi um número de fontes bem variado, assim. As principais foram as fichas de filiação do próprio clube. Elas foram muito importantes porque elas me davam ali todo o perfil socioeconômico, sociopolítico, né? Eu consegui fazer o levantamento prosopográfico da direção do clube graças a essas fontes, né? Porque muitos desses nomes não têm não tinha tanta bibliografia assim sobre a biografia deles, então essas fontes dessas fichas de filiação que eram bem detalhadas me ajudaram bastante. Eu usei a imprensa da época, porque embora exista o arquivo do clube no CPDOC, o arquivo não tem as atas das reuniões. Então, como eu acompanhava a dinâmica das reuniões, como eu sabia como as reuniões funcionavam, principalmente pelo Correio da Manhã, que era um jornal bastante parceiro do Clube 3 de Outubro, que divulgava as reuniões e muitas vezes trazia relatos dos jornalistas sobre as próprias reuniões, entrevistas com as lideranças. Então, eu fui pensando com isso. Para cruzar com os jornais, com a imprensa, eu também usei muita correspondência das principais lideranças do clube. Então, nos arquivos de cada liderança, eu ia buscando as correspondências do período e aquelas que eles tratavam do funcionamento, da dinâmica do clube. O próprio Diário do Getúlio Vargas também, para verificar ali quando ele tinha reunião com os membros do clube, o que eles discutia, como que eles avançavam sobre o governo, dicionários de época, para entender o léxico deles, a semântica que eles usavam, os panfletos, os manifestos, também para entender o funcionamento e a dinâmica, os estatutos do clube. Então, é uma gama de fonte bastante variada. Assim. Muito bom.
A gente já está se aproximando do final e queria te fazer uma última pergunta, que é sobre como que você dialogou no seu trabalho. Você estuda esse período do governo provisório, pelo menos uma parte dele, e é uma tese predominante na historiografia sobre o bonapartismo brasileiro, a tese do estado de compromisso. De alguma forma você dialogou com essa tese? Você acha que ela ainda está de pé? Não, eu não enveredei por essa ideia do estado de compromisso, porque eu compreendi, eu acho que eu me aproximava mais das avaliações que a professora Ângela de Castro Gomes faz, de que o governo Vargas, nesse período, especialmente durante o período do governo provisório, ele atua muito mais de forma reativa do que de uma maneira tão dirigente assim. Né? Ele não tem capilaridade, ou melhor dizendo, ele não tem, não existe uma classe hegemônica, ou não existe uma organização capaz de sustentar essa força de dirigir esses diferentes grupos sociais. Ele atua muito mais reagindo a essas pressões. Então, as críticas da época, inclusive, de um lado, ele era acusado de frouxo, e do outro, de autoritário, porque ele cedia ora um, ora outro. Então, ele era um governo muito mais reativo do que esse planejamento todo, do que essa força de condução todo, principalmente no governo provisório. Eu acho que ele não tinha nenhuma capacidade ainda nesse período. A grande preocupação do governo nessa época era se manter no poder. Paulo Ritt e a Jaqueline Zulini. Jacqueline Zulini, isso. Eles têm um artigo sobre o Código Eleitoral de 32, onde eles comentam que o Código Eleitoral ele era uma forma que o governo encontrou de se manter no poder, né, de negociar espaço com a oposição, de negociar espaço com outros grupos. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tomava medidas centralizadoras, como as que suspenderam os governos dos estados, colocou interventores, interveio no STF, fechou a Assembleia Legislativa, fechou o Congresso, por outro lado, ele adotava dispositivos que controlavam as próprias interventorias, como o Código dos Interventores, e abria determinados espaços de negociação. Então, eu acho que ele agia de maneira muito mais reativa do que um controle, como se tivesse um grupo ali, um grupo forte o suficiente para estar acima dessas disputas desses grupos e controlar eles. Eu não advogo muito dessa tese de estado de compromisso, não. Muito bom. Você vê ainda, aí é para terminar mesmo, a última questão. Você vê ainda algum campo de pesquisa nesse período do governo provisório, ou mesmo no estudo do tenentismo? Tem algumas outras possibilidades de pesquisa, ou você já considera isso mais ou menos contemplado pela historiografia? Não, não considero, não. Eu acho que tem bastante coisa, assim. Uma coisa que eu gostaria até, em algum momento, de fazer é o estudo, especialmente da atuação dos membros do Clube 3 de Outubro na Constituinte, né? Que era algo que eu pretendia fazer, mas eu não tive fôlego, porque é muito trabalho. O clube, ele conseguiu ali, naquele universo de 250 e poucos deputados, ele elegeu 20 nomes ligados ao clube. Assim, eles não se candidataram pelo clube, evidentemente, porque o clube não era um partido, mas eles ou ganharam por partidos políticos ou na cadeira de representantes classistas e participaram da Constituinte. Seria interessante verificar a atuação deles, o que cada um defendeu, como que eles negociaram esses objetivos, né? Dá para a gente ter uma ideia geral, como a representação classista, a ideia dos conselhos federais, conselhos técnicos que eles conseguiram emplacar, mas não deu para eu aprofundar exatamente na atuação de cada um desses 20 membros. Eu acho, por exemplo, que é um bom assunto a Tema. ser tratado. Muito bom. Então é isso, Alone. Obrigada pelas inúmeras informações valiosas aí que você deu sobre o período. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. Quem ainda não deu like no vídeo, por favor, dá o like aí e compartilhar o vídeo. E caso alguém, então, de novo, né, tem alguma pergunta para fazer para o Alone, eu vou pedir a ele para deixar linkado alguns textos de autoria dele, que a gente sempre coloca, né, abaixo dos vídeos, para as pessoas que querem aprofundar. E agradecer de novo a sua participação. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu que orientei a tese, e
uma banca de altíssimo nível, elogiou bastante o trabalho. Então, esperamos que ela seja rapidamente publicada, ou em formato de livro ou em artigos em separado. Obrigada, Lone. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau.